Pessoal, perdoe-me aí, cara. Minha filha mexeu aqui na internet, tirou, tá engateando tudo. Mexeu aqui na internet, desconectou meu Wi-Fi. Peço desculpa a vocês. Estão me ouvindo bem aí? Todos me ouvem bem? Falem comigo, por favor. Sim. Sim. Foi mal, tá? Sim. Peço desculpa a vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, esse capítulo aqui, né, vou falar com vocês de adjetivo, né, dando continuidade às classes gramaticais, tranquilo? Lembrando que são 10 as classes gramaticais, né, são classes, divide-se em classes variáveis e em classes invariáveis. Nós já vimos o substantivo, falar um pouquinho com vocês de adjetivo, tranquilo? E depois vamos dar continuidade a todas as classes. Show de bola? Quais são as classes, né? Quais são as 10 classes gramaticais que nós temos em língua portuguesa? Deixa eu só... Quais são as 10 classes? Né? O substantivo, o adjetivo, o numeral, o advérbio, o artigo, né? O pronome, certo? São 6 classes, né? Variáveis e 4 invariáveis. Né? As classes invariáveis são advérbios, preposição, interjeição, conjunção. Então, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Então, são 4. Oi? Continuam vendo a tela compartilhada? Eu não tô conseguindo ver, não. Tá não? Deixa eu botar aqui de novo. Agora apareceu. Agora foi. Show, né? Desculpa aí, tá? Então são 10 as classes, né? As classes gramaticais. E quando nós falamos de adjetivo, falamos em caracterizar, né? Isso, caracterizar é parte do adjetivo, que é indicar característica, não é isso? Então, adjetivo tem a função de caracterizar, certo? Então, botei assim, ó, caracterizar. Na linguagem cotidiana é comum caracterizarmos as situações, objetos, pessoas e fatos. Aqui nos referimos, né? Quem se refere a alguma coisa, precisa aparecer preposição antes do quê? Essa é uma forma de nos posicionarmos diante de um assunto, expressarmos uma opinião e manifestarmos nossos valores por meio da linguagem. Né? Isso é o que torna possível, ao vermos fotos, né? Como as que estão ao lado, por exemplo, ali, transmitir o que pensamos e observamos nessas imagens. Ou seja, a nossa opinião sobre o que está sendo retratado. As duas fotos trazem imagens de locais muito conhecidos no Brasil. Lá na Bahia, o Pelourinho, certo? Ó, traz o Pelourinho. No Centro Histórico de Salvador, né? E Avenida Paulista, o cartão postal da cidade de São Paulo. Então, observe e compara as imagens. Deixa eu ver. Isso aqui é importante. Cara, isso aqui não é importante. Por que eu fui parar aqui? Fabiano é doido. Vou para cá direto. Deixa eu ver se tem aqui ao lado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui são só as imagens mesmo. Dei-me desconto, porque eu não sou muito ruim em mexer com essas coisas. Vou voltar aqui pra gente. Então, aqui, adjetivo, não é isso? Ó. Então, os adjetivos são classes, né? São palavras modificadoras, né? Usadas. Aqui, na verdade, ele trouxe, né? O livro trouxe aqui o negócio de caracterizar, né? Que está muito bem caracterizado os locais, né? Que de cara, né? Por estarem bem caracterizados, já, né, nos remete aí para quem conhece, para quem viaja, conhece a Avenida Paulista e conhece o Pelourinho na Bahia. Tranquilo? Então, é importante, né? O adjetivo tem essa função de caracterizar, de atribuir características. Então, assim, principalmente em romances muito bem descritos, né, onde o autor, né, caracteriza bem o personagem, seja característica psicológica, seja, né, apontar características próprias, né, roupa, né, vestimenta, o local, caracterizar bem o local. Então, isso é importante demais o adjetivo, né, na construção do nosso texto também, tá? Então, os adjetivos são palavras modificadoras, usadas com o intuito de caracterizar, né? Por isso o cara colocou lá, começou com caracterizar. Se o substantivo nomeia, né, nomear, né, vai nomear os nomes em geral, o adjetivo tem a função de caracterizar. Então, estão assim, sempre ligados a um substantivo. Então, o adjetivo vai sempre relacionar-se a um substantivo, cara. Tanto ele quanto as suas classes adjetivas. Quando eu falo classes adjetivas, né, eu falo que aparecem para nós também a locução adjetiva, que é a junção do substantivo com o adjetivo, com a função, né, com a mesma função do adjetivo, que é caracterizar, e outras classes. Tem pronome adjetivo, vai ter numeral adjetivo, são classes que vão aparecer juntas, né, juntas ao substantivo. Então, por aparecerem juntas ao substantivo, né, vão ser classes adjetivas, beleza?
Então, são palavras modificadoras, né, estão ligadas a um substantivo, ao qual, né, se referem de modo a lhe dar uma significação, né, característica que o especifique e diferencie. Então, são muito utilizados na descrição, né, descrições de ambiente, de cenas, pessoas, sentimentos, perfeito? Como no texto do romancista né, Aloysio Azevedo, né, isso, o Curtiço, né? Aqui já é um texto que vai retratar, na verdade é um texto realista, naturalista, onde ele vai retratar, na verdade, de forma, né, natural, né, e real, né, o que acontecia no Cortiço. Ele vai fazer a descrição psicológica dos personagens, né, e muitas vezes também a descrição, né, biológica, né, o que as pessoas passam, né, as enfermidades, né, vai, na verdade, retratar realmente o que acontecia, né, nos centros urbanos. Na verdade, eu acho que é o Rio de Janeiro, né, o Cortiço acontece no Rio de Janeiro. Show? Então, fechou-se, né, um entre-sai de marimbondos, né, de frente daquelas, né, daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo, né? Homens e mulheres corriam de cá para lá, né? Com os tarecos no ombro, né? Isso, ó, uma balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, né? E choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Ele está, né, descrevendo realmente está acontecendo. Está pegando fogo, né? As pessoas correndo naquelas casinhas bem humildes, né? Aquele cortiço realmente. Show de bola? Ninguém se... já foi. Da casa do barão saíam clamores, né? Apopléticos. Aqui, ó, aparecem adjetivos. Apopléticos. Ouviam-se os guinchos, né? De Zulmira, certo? Que se espolinava com o ataque. Começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, né? Mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela da sua casa, né, com uma boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, né? Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, né, de cabocla velha, reduzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, né, desgrenhada, escorrida e abundante como a das éguas selvagens. Dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, né, ébria de satisfação, se sentir as queimaduras, né, e as 97 feridas vitoriosas no meio daquela orgia de fogo, né, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca. Show? E atirar-se, né, cá para fora, quando se ouviu estalar a madeira, né, o madeiramento da casa incendiada que abateu rapidamente, sepultando a louca, né, num montão de brasa. Então, assim, tá né, descrevendo, na verdade, né, até descreveu até a morte da louca, né, que ria-se, né, pelas chamas que causou, certo? Então, aqui, na verdade, mostra, né, tem um texto do Azevedo, muitas vezes é comum aparecer isso em livros, né, para retratar, para fazer essa intertextualidade com a classe gramatical, né, faz esse processo de intertexto, show? Aí coloquei aqui a locução adjetiva, que falei com vocês. A locução adjetiva vai ser sempre o quê? Duas palavras com a função de uma só. A internet está instável. Amores, estão me ouvindo bem? Tá ligando aqui, a internet está instável. Sim, sim. Então, que bom. Sim, estamos vendo. Ainda bem que não caiu. Show? Então, a locução adjetiva, na verdade, em português, a locução vai ser sempre o quê? Duas palavras com o sentido de uma só, perfeito? E a locução adjetiva é a junção de uma preposição com o substantivo, né? Com o valor de adjetivo, que é caracterizar o substantivo. Show? Cara, mais um dia de escola. Que dias tranquilos de escola, certo? Boa e velha escola. Pobre Charlie Brown, né? Ele enlouqueceu, certo? Ó. Então, aqui em determinadas construções, outras classes de palavras também podem ser usadas com valor do adjetivo, né? É o caso das locuções adjetivas, perfeito? Quando isso ocorre, temos as locuções adjetivas, em que uma expressão adjetiva se forma com uma preposição mais um substantivo, ou preposição mais um advérbio também, show? Assumindo sintaticamente uma função de adjetivo, show? Na tirinha acima vemos, né, a locução de escola, né? Certo? Ó, show de bola? Mais um dia de escola, não é um dia qualquer, é um dia de escola, um dia de aula, né? Então, esse de escola ali é uma locução adjetiva. O mesmo que escolar, né? Um dia de escola, um dia escolar. É tranquilo porque nós muitas vezes conseguiremos, né, transformarmos a locução adjetiva em um adjetivo. Então, né, de cão em canino, né, de chuva pluvial, de criança infantil ou pueril, certo? De gelo glacial, né, de ilha insular, amor de irmão, amor fraterno, né, o fraternal, amor de mãe, amor materno ou maternal, amor de pai, paterno ou paternal, tranquilo?
Então, né, a locução adjetiva vai ser sempre essa junção, né? Preposição mais substantivo, ou muitas vezes preposição e advérbio com o valor do adjetivo, que é o quê? Que é caracterizar. Então, quase sempre, né, nós conseguiremos trocar facilmente a locução adjetiva por um adjetivo equivalente. Show? Tranquilo? Vou passar aqui para o lado. Muitas locuções adjetivas têm adjetivos perfeitamente correspondentes. No entanto, essas locuções são menos formais, o que combina bem com a fala cotidiana, enquanto alguns dos adjetivos equivalentes são formas bastante eruditas. Por isso mesmo, né, mais restritos a textos escritos, sobretudo os literários. Perfeito? Adjetivos patos, né? São aqueles que são derivados de substantivos que designam continentes, países, estados, cidades, né, províncias, regiões, vilas e povoados, bem como povos, né, indicando sua origem geográfica. Então, por exemplo, né, baiano, né, nativo da Bahia, lembrando que baiano, né, perde o H, Bahia é baiano, certo? Show de bola? Nativo de Coimbra, né, coimbrão, certo? Salvadorenho, né, nativo de El Salvador, é salvadorenho, paraibano de Paraíba, né, isso é paraibano, show? Lisboeta, né, cara, é o nativo de Lisboa, certo? Nativo dos Estados Unidos é norte-americano, né? O cara que é nativo dos Estados Unidos é um norte-americano para nós. Perfeito? Deixa eu ver aqui rapidinho. Desculpa, gente. Perguntaram aqui no grupo aqui se eu tinha caído, mas foi 10h37. Quando eu caí, que minha filha tirou o negócio na internet, mas já voltei. Então, nativo Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul, certo? Nativo da região do Minho, Minhoto, né? O cara que da Argélia é argelino, certo? O cara que é nativo do Acre é acriano. Show de bola? Traz os montes, né? Traz montando, olha que complicação, né? Galiza, galego, né? Isso, nativo do Rio de Janeiro é o Fluminense, né? De Angola é angolano, no Vietnã é vietnamita, né? Isso, Paraná é paranaense, de Moçambique é moçambicano, perfeito? Né? O pessoal que fala a mesma língua que a nossa aqui, show de bola? Na Ucrânia é ucraniano, a gente já sabe alguns deles, né? Goiânia, né? O nativo de Goiás. Cabo-verdiano, cara, é o cara de Cabo Verde, né? Isso aqui também né, é um dos países que falam português, perfeito? Angola, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, show? Nativo da Nova Zelândia, né? Neozelandês, certo? Neozelandês, é o cara que é nativo da Nova Zelândia, show? Deixa eu mudar para cá. Então, não quero atividades agora. Deixa eu ver aqui. Atividade. A gente vai tirar onde fazer só as atividades. Então, aqui é a mesma coisa, ó, que acontece lá com o substantivo, acontece com o adjetivo, beleza? Porque aqui é um pouquinho mais curto, né? Flexão dos adjetivos. Assim como ocorre com o substantivo, os adjetivos podem ser flexionados também, né? Em gênero, número e grau. Show de bola? Concordando em gênero, número e com o substantivo que caracterizam. Então, gênero, ó. O gênero dos adjetivos pode ser, né? É determinado, pelos substantivos que os precedem. Assim, quando então, os gêneros adjetivos são classificados em uniforme, mesma coisa, uma única forma para o masculino e feminino, ou biforme, né? Formas diversas para indicar masculino e feminino. Show de bola? Então, por exemplo, adjetivos uniformes são aqueles que possuem uma única forma, uniforme, uma única forma. Apresentam uma única forma para acompanhar os substantivos, independentemente, né, de qual seja o gênero deles. Então, são normalmente, né, uniformes quais adjetivos, né, terminados em A, são agrícola, indígena, perfeito, uma única forma. Show de bola? Doce, livre, né? Terminados em E, eminente, né? E todos formados com o sufixo isente, né? Fluminense, show de bola? Terminado em L, que é o fácil, difícil. Repare que vão ter uma única forma, né? Tarefa difícil, né? Exercício difícil, show de bola? Aula ruim, show de bola? Jogo ruim, no do Botafogo sempre, né? É um jogo difícil de assistir, né? Salutar, exemplar, né? Isso são assim, alguns adjetivos uniformes, possuem uma única forma. Show de bola? Então, terminado em L, terminado em N, perfeito? Terminado em AR, terminado em OR, né? Somente os comparativos maior e menor. Show? Ela é maior que ele é menor que ela, certo? Não muda, não vai ser uma forma, vai sempre trazer uma forma uniforme. Quer dizer, uma única forma, desculpa. Então, simples, né? Audaz, né? Fugaz, veloz, certo? São formas, né? São adjetivos que vão trazer para nós uma única forma.
Algumas exceções são bom e boa, né? Terminou em M, mas tem a sua biforme, tranquilo? Espanhol e espanhola. Terminou em L, mas tem a sua forma ali, né? Então, são adjetivos biformes, tranquilo? A aula, né? O curso é bom, né? A escola é boa, tranquilo? Adjetivos biformes, a maioria dos adjetivos possui uma forma para masculino e para feminino. Show de bola? Sendo por isso chamados de biformes. Os adjetivos, cadê? Os adjetivos, como nos substantivos, o masculino é o gênero não marcado, como base, né, no qual se forma o feminino. As regras para a formação do feminino dos adjetivos, né, são as mesmas aplicadas aos substantivos. Então, os terminados em O mudam o final para o A. Então, estudioso, estudiosa, bonito, bonita, amigo, amiga, certo? São os biformes, perfeito? Pulei muito ali. Aos terminados em eis, né, isso, ó, o e or acrescenta-se normalmente, né, o a. Então, japonês, japonesa, cru, crua, tradutor, tradutora, perfeito? Algumas exceções, é o cortes, né? Descortês, incolor, multicolor, maior, menor, superior, melhor, pior, todos invariáveis. Então, são, né, são adjetivos invariáveis. Tranquilo? Show de bola? Alguns terminados em, né, tor e dor, que mudam a sílaba final para atriz e eira. Então, motor, né? Tor, né? Motriz, perfeito? Trabalhador, trabalhadeira. É o correto, tá vendo? Trabalhador, trabalhadeira. Tranquilo? Ladrão, ladrão, ladrona. Hoje admitido e aceito pela gramática. Show? Ladrão, ladra ou ladrona. Os terminados em ão, né, fazem o feminino em an ou ona. Aquilo que eu falei com vocês. Então, ladrão, ladrã ou ladrona. Espião, espiã, né? Show de bola? Comilão, comilona, perfeito. O ladrão e ladra não admitia-se, né? Isso aí, muito lá atrás, quando eu comecei a estudar, não admitia-se ladrona. Hoje já é admitido, né? A gramática admite ladrona e já registrou. Tranquilo? Os terminados em el, né? Faz feminino com eia. Então, ateu, ateia. O cara que não crê em Deus, né? É o ateu. E a mulher é ateia. Né? Filisteu, filisteia. Perfeito? Algumas exceções ao judeu. O judeu, né? Não é judeia, não. É judia. Perfeito? E sem o sandeu também é sandia. Show? Os terminados em el, né? Faz menino com, né? Oa. Então, ilhéu, ilhoa. Show de bola? Parte pro lado aqui, ó. Na próxima, eu aprofundo mais isso aqui. Não vou aprofundar muito hoje, não. Show? Número, nem só. Os adjetivos assumem forma de singular ou plural de acordo com o substantivo a que estão ligados. Assim temos, né? Rapaz bonito, rapazes bonitos, vai, né? Concordar com o substantivo em número. Então, plural dos adjetivos simples segue basicamente as mesmas regras aplicadas aos substantivos. Para formar o plural dos adjetivos compostos, é necessário variar o último elemento. Como assim, professor? Vamos lá. Então, povo latino-americano, né? Isso, latino-americanos, comunidades latino-americanas. Perfeito? Ó. Surdo-mudo, né? Aqui no plural forma surdos-mudos, com a variação de ambos os elementos. Aqui são as exceções, né? O mais comum é quando temos, né, o plural, né, os adjetivos compostos, né? É muito comum colocarmos o último elemento, variarmos o último elemento. Então, latino-americano, com as latino-americanas. Repare que o último elemento concordou até com a comunidade. Concordou o quê? Com o substantivo, né? Comunidades latino-americanas. Então, o último elemento vai concordar com o substantivo ao qual se relaciona. Com o qual se relaciona. Show? Então, exceções, a surdo e mudo, né? Isso, ó, no plural, ambos, né? Ambos os elementos se variam, né? Vão para o plural. Então, surdos, mudos, perfeito? Azul marinho e azul celeste são invariáveis. Azul marinho e azul celeste, perdão, azul celeste são adjetivos compostos e invariáveis, pelo amor de Deus. Então, calças azul marinho, luvas azul celeste. Então, azul, agora bota assim, bizu e PC, subindo o livro ali, ó. Azul marinho, cai muito em prova, azul marinho e azul celeste são adjetivos invariáveis, perfeito? Os demais adjetivos que se referem a cores, quando o segundo elemento, né, do composto for um substantivo, permanecendo ambos invariáveis. Nesse caso, o plural será marcado apenas pelo substantivo caracterizado. Perfeito? Então, blusas, ó, show, verde oliva, certo? Somente o substantivo vai para o plural. Show, saias amarelo ouro. Então, aqui, ó, os demais adjetivos que se referem a cores, quando o segundo elemento, né, do composto for o substantivo,
ambos são invariáveis. Então, amarelo, ouro. Ouro, o que não é um substantivo, gente? Verde, oliva. Oliva não é um substantivo? Show? Então, ó, certo? Eles não vão ficar sempre na forma invariável. Então, saias amarelo, ouro. Blusas verde, oliva. Tranquilo? Fitas cor de rosa. Lembrando que o rosa ali, né? Isso, ó. Ele também, né, é um substantivo. Show de bola? Então, nesse caso aí, ele vai, a forma vai ficar sempre invariável. Nunca vou pô-la no plural. Show? Coloquei assim, cadê? Adjetivo na publicidade, né? Estratégia de persuasão. Então, aparece muito adjetivo, né? Em textos publicitários, né? Para o cara realmente alcançar, né, aquela função apelativa, que é de persuadir o outro, né? A função de apelar, vistas por vocês comigo lá atrás, né? Isso, funções da linguagem, né? Isso que cai para vocês para caramba no vestibular. Então, persuadir é levar alguém a acreditar em algo, convencendo-o sobre uma ideia ou levando a agir de acordo com o posicionamento, né, pretendido, que vocês vão fazer também, né, na redação dissertativa argumentativa. Vou tentar persuadir o seu corretor, né, para que vocês alcancem nota 1000 no Enem, por exemplo, né, usando argumentos, tentando persuadi-lo. No mundo, né, da publicidade, os adjetivos são empregados, né, em slogans, né, e anúncios como com estratégia de persuasão. Internet aqui dando merda de novo, caramba. Estão me ouvindo, amores? Por meio da exaltação de um produto ou marca. Então, veja alguns, né, slogans que ficaram bem conhecidos. Então, Hellmann's, né? A verdadeira maionese, certo? Hellmann's, as legítimas, né? Ou então as legítimas sandálias havaianas, tá? Então, é muito comum aparecer. Isso aqui é coisa boa, aparecer os adjetivos, certo? Ó, em textos, né, publicitários. Show? Grau aqui, rapidinho, gente. Eu não vou até o final com vocês, não. Senão, eu como caí e voltei, né? A nossa vai acabar muito tarde aqui, beleza? Eu vou passar aqui o grau e depois eu falo. Mas o grau vai se estender, creio eu. Olha só, então, faço o seguinte, eu paro com vocês aqui, porque vai se estender muito, não vamos conseguir acabar. Vou passar, né, das 11h10 e vocês vão ter aula depois, já que eu caí. Show de bola? Eu volto com vocês na próxima aula, então, e acabando aí adjetivo e trazendo o slide, né, bem explicadinho, bem dinâmico, bem didático, né? Vocês vão ter, vou botar lá direitinho, acompanhamento com o livro, vocês acompanham com o livro para ter o livro como reforço ali, mas vou montar um slide mais bem montado, né, para tratar a literatura com vocês de forma mais, que fique melhor a aula para vocês, mais dinâmica, menos sacal, né, ficar só em um livro, né, principalmente literatura, fica mais sacal a nossa aula. Sei que, assim, é importante acompanhar, né, que vocês acompanhem com o livro, não vão deixar, né, de... Não, Negona, acabou a aula por aqui, tá? Vou acabar um pouquinho, senão, como eu caí, né, vai demorar mais um pouquinho para acabar nossa aula. Eu vou acabar por aqui e volto mais. Não sei se vocês vão ter aula de tempo depois, né? Não sei se vocês vão ter mais um tempo. Eu acho que teria inglês, não teria inglês? Vocês? Falem comigo aí. Tô lendo aqui, tô lendo, né? Isso. Então vocês não vão ter inglês. Era só inglês, só depois vocês fechariam a aula de hoje, o dia de hoje ou não? Só inglês. Sim, só inglês. Não vão ter inglês, tá? Vocês vão ter atividade lá na plataforma, beleza? Então, um beijo grande para vocês, tá? Beijo vocês na próxima. Tchau, professor. Beijão, fiquem com Deus. Professor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.